Isso aí, galerinha. Olha só. Quando a gente conta a historinha para vocês aqui, para ambientar, né, uma descoberta física diferente, a gente sempre o faz de maneira romântica. Então, por exemplo, quando eu vou falar da famosa experiência de Torricelli, sim, o mesmo Torricelli. Quando a gente vai falar da experiência de Torricelli, eu romantizo o processo para ficar mais bonitinho, sabe? Eu digo, pô, o Torricelli percebia que tinha alguma coisa nos envolvendo. Né? Os filósofos já falavam, ó, tem alguma coisa em volta da gente, eu sinto a coisa escoando pela minha mão, ó. Se eu assopro, eu sinto com mais intensidade. Então eles percebiam que tem alguma coisa preenchendo esse espaço, onde aparentemente não tem nada. Então tem ar preenchendo esse espaço. Torricelli percebeu que esse ar exerce uma pressão em volta da gente, afinal, uma força distribuída em uma área gera uma pressão. Então ele pensou, se eu pegar um recipiente, encher de água, pegar um tubo fechado numa das extremidades e aberto na outra extremidade, mergulhar esse tubo dentro da água e levantar a boca dele para cima, para que o ar possa sair. Se depois eu erguer esse tubo, mantendo a extremidade aberta dentro da água, o que eu vou perceber é que vai ficar água até o topo do tubo, né? Concorda comigo? Mas ué, será que essa parte de água deixou de ser atraída pela Terra? Com certeza o Torricelli sabia que essa parte de água tirada do tubo da água, né, ela escoa, derrama. Então ele percebeu que tinha que ter alguma coisa aqui empurrando essa água para cima, para que ela ficasse lá em cima. E a gente sabe que essa força, na verdade não é uma força, é uma pressão, e a gente chama isso de pressão atmosférica. Pressão atmosférica. Só que ele pensou assim, se eu aumentar bastante esse tubo, vai chegar uma hora que ele está tão grande que a pressão necessária para poder equilibrar essa coluna de água não vai ser mais suficiente. Aí eu posso medir qual é a altura de água que fica acima da superfície e com isso eu tenho uma boa medida da pressão atmosférica. Ele foi tentando aumentar o tamanho desse tubo de vidro. 1 metro, 2 metros, 3 metros e não conseguia descobrir qual era o limite que a água conseguia atingir. Aí ele resolveu mudar um pouco a experiência. Tirou a água e acrescentou uma outra substância líquida bem mais densa. O tal do mercúrio. O elixir da longa vida que os imperadores chineses usavam, né? Os sábios chineses descobriram o mercúrio líquido e achavam que era o elixir da longa vida. Um metal líquido. Beber um pouquinho todo dia vai dar vida longa ao imperador. E na verdade matava o imperador envenenado, obviamente. Ô galerinha, ao usar o mercúrio como líquido para fazer esse experimento, ele foi lá e mediu ao nível do mar a altura dessa coluna de líquido. E ele mediu 760 milímetros. Portanto, a partir dessa data a gente começou a dizer que a pressão atmosférica vale 760 milímetros de mercúrio, que a gente pode chamar de uma atmosfera, que a gente pode dizer que é aproximadamente 10 na 5 Pascal, que a gente pode dizer que é aproximadamente 10 metros de coluna de água, que a gente pode dizer que é aproximadamente um bar. Cara, se tu sabe todas essas unidades de pressão, tu nunca vai te complicar de transformar de uma unidade para outra. Aí é só fazer regrinha, né? De 3. 770 de mercúrio é a maneira como a pressão atmosférica foi medida pela primeira vez na história. 1 atmosfera é a pressão da própria atmosfera terrestre. 10 na 5 Pascal é transformando para o sistema internacional 100 mil Pascal. Por isso que eu falo para a galera que ao soltar um pum, o teu pum tem mais de 100 mil Pascal de pressão. Porque ele vai ter que vazar para a atmosfera, né? Então, para o gás poder sair de ti e ir para a atmosfera, ele tem que ter mais de 100 mil Pascal de pressão. Incrível, né? Que poder, hein? 100 mil Pascal. 100 mil Pascal.
E não é brincadeira, é fato. Só que na verdade não teve essa historinha, tá? O primeiro que o Torricelli nem fez isso. Ele morreu antes. Foda, né? E o Torricelli desconfiou disso porque tinha um cara lá, um ricaço, que queria água de um poço lá no castelo dele. Ah, eu quero tirar água daquele poço. Só que a água estava a mais de 10 metros de profundidade. E ele trouxe os melhores engenheiros para fabricar uma bomba que pudesse sugar a água lá do fundo do poço para a superfície. E a bomba, cara, era melhorada dia após dia e a bomba não conseguia sugar água. Aí chamaram o Torricelli para resolver a encrenca. Aí ele sacou que na verdade não era a bomba que puxava a água, era a pressão atmosférica que empurrava a água pelo cano e fazia a água chegar onde deveria. O que eu estou querendo te dizer, cara, é que quando tu chupa água com canudinho, tu não está sugando porcaria nenhuma, porque tu não é um aspirador de pó. Tu não tem a capacidade de sugar as coisas. Quando tu bota ar para dentro de ti, não tem uma bombinha lá que suga o ar. Na verdade, quando eu faço isso, ó, e sugo o ar, olha o que eu faço com a minha caixa torácica. Na verdade, os meus músculos aumentam o volume da minha caixa torácica. Isso faz com que a pressão do ar lá dentro diminua. E a pressão atmosférica sendo maior que a pressão no interior do meu pulmão, a atmosfera é que empurra o ar para dentro de mim. Se eu estivesse na lua, com água, um canudinho, e eu tentasse sugar, eu não ia conseguir sugar água pelo canudinho na lua, porque na lua não tem pressão atmosférica. Cara, quando o senhor me falou isso, eu não aceitei. Eu pensava, não, eu sugo as coisas. Não tenho, eu consigo sugar as coisas, mas é um delírio. Tu não consegue sugar nada. Tu só consegue reduzir a pressão interna do teu corpo, aumentando o volume do teu corpo. E se não houver alguma coisa fora a pressão atmosférica para empurrar a coisa para dentro de ti, a coisa não entra. Ou seja, até então, ao longo da história humana, já existiam poços com 9 metros de profundidade. E uma bomba conseguia sugar a água do poço. Quando um rei quis um poço com uma profundidade maior que 10 metros, os engenheiros não conseguiram fazer a bomba sugar a água. Por isso, o Torricelli filosofou e pensou, isso só pode significar que a pressão atmosférica só resiste até uns 9 metros e pouco de coluna d'água. Mais que isso, a pressão atmosférica não aguenta. E aí ele criou esse experimento, usando mercúrio. Só que ele morreu antes de executar o experimento com precisão. E aí teve um outro cara que foi lá e fez o experimento e matou a charada. Mas tu vê, quem teve a ideia foi o Torricelli. Eu nem sei o nome do cara que fez o experimento, coitado, tu vê, né? O que importa é o cara que teve a ideia, a sacada, e não o cara que fez a coisa acontecer, né? O que é, de certa forma, um preconceito contra o técnico, né? O técnico tem o seu valor. Em alguns países, mais valorizado do que os engenheiros, na Europa toda, de certa forma. Então tá. Experiência Torricelli não foi produzida por Torricelli, ele nem tentou fazer com água, que daria muito trabalho, ele já fez com mercúrio de cara, e ele já tinha sacado, já tinha calculado tudo antes de fazer o experimento, graças ao poço do maldito rei. Legal. Como é que resolveram o problema do rei? Colocaram a bomba no fundo do poço. Assim a bomba empurra o líquido, e aí ele vem na marra, certo? Bombas que sugam o líquido, se for água, só vai sugar até 9 metros e uns quebrados. Mais que 10 metros não tem jeito. Nunca vai conseguir sugar água com mais de 10 metros de profundidade, porque a pressão atmosférica não vai ser a suficiente para empurrar água. Certo? Beleza. Experiência de Torricelli. Mais uma charadinha morta. Mergulhador de águas profundas da Petrobras. Está a 200 metros de profundidade. Que pressão está atuando nele? Quase perfeito. Quase perfeito. 1 atm eu concordo que é a própria atmosfera que já atuava nele, né? Mas cada 10 metros de água gera uma atmosfera. Então se são 200 metros, parabéns garoto, bora a participação, participou perfeito, pensou certinho. Como são 200 metros de profundidade, divide por 10 dá 20 atmosferas a mais, né? Mais uma de ar, 21 atmosferas. Certo? Beleza? Então, se tu sabe que uma atmosfera equivale a aproximadamente 10 metros de coluna d'água, tu mata esse tipo de questão sem ter que usar o teorema de Stevin, né?
Não que nós não pudéssemos usar o teorema de Steve para matar a charada, mas fica muito prático e rápido lembrar desta relação para matar a charada. O cara que trabalha com construção civil, ele vai na loja de material de construção, ele pede a bomba por metro de coluna d'água. Ele vai lá e fala, amigo, eu preciso de uma bomba para encher uma caixa d'água que está a 8 metros de altura. Ou seja, eu quero uma bomba que vença 8 metros de coluna d'água. É assim que no dia a dia o sujeito pede uma bomba para pressurizar água, para jogar água para a caixa d'água. Metro de coluna d'água. Uma forma bem intuitiva, né, de medir pressão. Show de bola. Será que surgiu uma questãozinha a mais para a gente fazer de exemplo? Acho que surgiu, né? Obrigado. Continuando então, com essa nossa discussãozinha, ele fala lá na página 390, ó, as curiosidades, ele deve fazer alguns comentários similares ao que eu fiz. E lá na página 393, vamos fazer alguns exemplos que envolvem prensa hidráulica. Página 393. Exemplo 1. Falar o seguinte, a figura esquematiza uma prensa hidráulica, uma força F exercida no pistão de área S, para se erguer uma carga C no pistão maior, cuja área é 5S. Em relação à força, qual o valor da carga que pode ser levantada no pistão de área maior? Então tinha uma área maior aqui nesse pistão, uma área menor nesse pistãozinho aqui. Com certeza deve ter um fluido hidráulico, né, um óleo qualquer preenchendo essa prensa hidráulica. Ele disse que fez uma força F aqui. E quer saber que carga que eu posso colocar lá em C para que isso possa subir. Como a pressão é a mesma embaixo dos êmbolos, chamar de 1 e chamar de 2, pressão 1 igual a pressão 2, força 1 sobre área 1 é igual a força 2 sobre área 2. Eu quero saber qual é o valor da carga C. A área 1 ele me disse que é 5 vezes maior que a área 2. Ele chamou a força 2 de F e essa área é A. Corta A com A, está dividindo, passa multiplicando. A carga é 5 vezes maior que a força aplicada. 5F. Letra D. Para finalizar, questão 2. Putz, na prensa hidráulica ilustrada abaixo, o êmbolo menor tem área S, enquanto o êmbolo maior tem área 4S. Já fiquei puto agora. É uma mesma merda. Por quê? Admitindo-se G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a intensidade da força F que consegue equilibrar a carga disposta no êmbolo maior. Força sobre área é força sobre área. A área maior é 4 vezes a área menor. Então uma ele chamou de S, a outra ele chamou de 4S. E que força vai atuar? A força é o peso, M vezes G, 80 vezes 10, 800 newtons está atuando no êmbolo maior. Corta S com S, 800 dividido para 4, 200 newtons. Basta 200 newtons. Letra B. Muito bem, 2 exemplozinhos. Não dá para evitar cair na URGS, né, cara? Tu vê, então, das 10 questões que aparecem lá, 3, 4 tem que ser básicas, né? 4 tem que ser médias e uma difícil e uma impossível. Falta. Terrível. Certo? É isso aí. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Quero bastante dúvidas hidrostáticas na semana que vem, hein? Certo? Vamos lá agora destruir as questões satânicas das listas. Ah, o amigo fez um comentário legal. Ele comentou que além do ósmio, tem o irídio, que é um outro material super denso da tabela periódica, e que já houve, né, alguma discussão para saber se é o irídio ou se é o ósmio que tem densidade maior, 22,3 gramas por centímetro cúbico. E aí tu já pode lembrar que na tabela periódica, a galera que se aproxima do ósmio e do irídio, para o centro e para baixo da tabela periódica, vai aumentando a densidade, né? Para questões de química pode ajudar. Parabéns pelo comentário do colega aí, show de bola.